Fala galera do canal, beleza com vocês? Como vocês estão? Estou grato por vocês sempre acompanharem nosso canal. A gente tem feito uma série de vídeos sobre perfeccionismo e tal, mas vamos dar uma pausa, né? Vamos tratar sobre outros assuntos importantes também, que senão daqui a pouco eu vou ficar doido de tanto tratar sobre isso aí, e vocês também vão ficar doido igual eu. Então a gente está na continuação de responder aí algumas perguntas que os nossos internautas, os nossos inscritos mandaram, alguns temas que eu pedi que sugerissem. Eu vou gravar mais um vídeo sobre mais um tema que sugeriram pra mim, né? Já gravei vídeos sobre o atentado ali, sobre o vandalismo na igreja de Adventista do Amazonas. Já gravei o vídeo falando sobre namoro. Agora gravando o vídeo sobre o trilema de Epicuro, ou paradoxo de Epicuro, ou trilema paradoxal de Epicuro, sugerido pelo nosso grande amigo David aí, que frequentou a igreja, mesma igreja que eu por pouco tempo, né? A gente ficou na mesma igreja. Obrigado pela pergunta inteligente, David. É um tema muito produtivo que você sugeriu aqui. Então, isso prova que você é uma pessoa que não se contenta com pouco, que você quer se aprofundar cada vez mais. Então, juntos vamos aqui refletir sobre o trilema de Epicuro aí, a soberania de Deus. Será que o trilema de Epicuro ele consegue provar a inexistência de Deus, como muitos aí afirmam? Eu andei estudando bastante sobre isso aí. Eu até percebi ali que Epicuro ele nem queria muito provar a inexistência de Deus com esse trilema, e sim um Deus ausente. Ele cria em um Deus, só que um Deus que egoísta, sabe? E outra, o trilema de Epicuro ele não é feito para combater o cristianismo. Por quê? Porque o trilema de Epicuro ele foi elaborado por Epicuro, e Epicuro viveu antes mesmo de Jesus vir à Terra, né? Jesus existir aqui nascer aqui na Terra. Então, não é uma crítica que ela lhe dá, pelo menos no seu objetivo original. Na realidade, ela é usada mais pelos pós ali, depois do surgimento do cristianismo. Eles se apropriam, né, desse paradoxo aqui para fazer a refutação. E aí tem algumas afirmações, né? Deus é onibenevolente, né? Absolutamente e ilimitadamente bondoso. Deus é bondoso de maneira ilimitada, de maneira absoluta. Deus é onisciente, ele tem a absoluta ciência de tudo, ele sabe tudo o que acontece sem exceção. Né? Sem exceção. Deus é onipotente, ele tem um poder absoluto, irrestrito e ilimitado, uma força absoluta que não conhece limitações, não conhece ali fim. Ilimitado essa. Até aqui tudo bem, né? Embora aqui não são todas as características de Deus. Você percebe aqui que esse trilema, esse paradoxo aqui, ele já é meio que um espantalho da ideia original de Deus, porque ele já não lidar com todas as características de Deus. Para começar por aí. E aí vem aquele joguinho lá que o Epicuro faz, né? Se Deus ele é bondoso de maneira ilimitada, ele é onisciente de maneira ilimitada, e o mal existe. Aí Deus ele não pode ser onipotente, porque como que ele pode ser bondoso? Porque se ele é bondoso, ele por bondade não deixaria o mal existir. Se ele é onisciente, não tem como ele ser um bondoso que ignore o mal, que ele não combata o mal porque ele não saiba que o mal exista, né? Não tem, porque aqui diz, né? Vamos considerando as duas afirmativas. Ele é onibenevolente, bondoso ilimitadamente e onisciente, ele sabe de tudo. Então, se ele é dessas duas características, ele não pode ser onipotente. Porque, como pode? Se Deus é bondoso e Deus ele sabe de tudo, então ele não tem poder para destruir o mal, certo? Aí tem outros joguinhos que são feitos, né? Se Deus ele é onisciente e ele é onipotente, ele não pode ser um Deus bondoso ilimitadamente, porque Deus ele tem força e poder para acabar com o mal. Deus ele sabe que o mal está ali, sabe que o mal existe porque ele sabe de tudo. Então ele não pode ser bondoso. Como é que ele vai deixar o ser humano à mercê do mal? E aí também tem Deus é bondoso ilimitadamente. Vamos dizer que Deus é bondoso ilimitadamente e ele é onipotente. Deus ele é ilimitadamente bondoso. Deus ele tem o poder absoluto de força e não destrói o mal. Então se ele é bondoso de maneira ilimitada e se ele tem o poder absoluto para destruir o mal, então ele não destrói porque ele não sabe. Então ele não pode ser chamado de Deus onisciente.
Então você vê que trabalhando essas características, anula-se uma, né? Fala, como que ele pode ser isso? Mas o que é fundamentado esse trilema, esse paradoxo? Na existência do mal, né? Se o mal existe, Deus não pode ser as três coisas. Então Deus, ou ele não é bondoso, ou ele não sabe de tudo, ou ele não tem poder ilimitado. Porque por mal existir, Deus não pode ser tudo isso aí, né? Não há possibilidade do mal existir. E aí eu pergunto para vocês, a gente vê aqui que a existência do mal ela sustenta esse paradoxo. A existência do mal, sem a existência do mal como assumida, não é possível sustentar essas três premissas aqui. Mas o mal existe? Você vai me responder, claro que o mal existe. Olha quanta coisa ruim acontece no mundo. O ser humano percebe através dos seus cinco sentidos, através da sua sensibilidade, da sua percepção, que o mal existe no mundo. Olha quanta gente morrendo aí, né? Você pode me responder aí. Mas aí a gente tem que trabalhar bem, né? Alguns anos depois, muitos anos depois, Agostinho ele trata desse paradoxo de Epicuro. Ele escreve, inclusive, sobre isso. E ele trata aqui sobre a existência do mal. O que é existir? É outra discussão filosófica. Olha, a gente está falando de filosofia aqui no canal. Olha como esse canal ele é uma mistureba de coisas, né? Se eu tivesse que abrir um canal para cada assunto que eu falo aqui, ia ter muito. Mas eu sou assim mesmo, gosto de falar de tudo. Então, o que é existir? E Agostinho ele explica que há dois tipos de existência. Existe a ontologicamente positiva, que são a existência que se projeta. Esse papel aqui existe, essa caneta existe, eu existo. Se projeta, você está vendo, né? É por si só, ali, por si só, entre aspas, né? Ele existe porque você está vendo ele aqui, né? É um papel por si mesmo aqui. Então ele existe, claro que a gente crê na criação de Deus, mas ele existe assim como um ser que se projeta. Olha o papel aqui, pá. Então, ele é por si só um papel. Ele não supre a ausência de nada. Agora, nós vemos que a existência ontologicamente negativa, que é aquela existência que na realidade ela é a ausência de algo. Um exemplo perfeito é o buraco. Você cava um buraco na terra, o buraco é o quê? A ausência de terra. Ele não se projeta, ele não existe por si próprio, mas ele significa a ausência de terra. Se eu tiver um buraco na minha blusa aqui, ó, é um buraco no tecido, é a ausência de tecido que tem aqui. Então, é uma existência negativa, ou seja, é uma existência que aponta a falta de existência de algo, certo? Então é interessante essa parte aqui da existência ontologicamente positiva e existência ontologicamente negativa. E Agostinho ali defende que o mal ele é uma existência ontologicamente negativa, ou seja, o mal ele existe ali, ele significa ausência do bem. Ele não foi criado, ele não se projeta. Deus quando criou o mundo, Deus quando passou a existir, falei besteira que Deus passou a existir. Deus quando criou o mundo, Deus sempre existiu, né? Deus quando criou o mundo, ele não criou os universos, as galáxias, ele não criou o mal. Senão ele seria um Deus tirano, sanguinário. Mas o mal é a ausência de Deus. Aí você pode falar, mas Paulo, peraí, você fala que Deus criou tudo perfeito. E como é que o mal ele é a ausência de Deus? Deus ele não criou tudo perfeito? Como é que o mal ele pôde existir? E aí tem algo chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o seguinte, Deus ele nos criou, nos projetou, mas ele, com todo o poder que ele tem, ele nos deixa livre para aceitá-lo ou não. Olha que coisa maravilhosa. Deus teria todo o poder do mundo e todos os recursos do mundo para ser um ditador e para fazer um robô que fizesse a sua vontade e que satisfizesse os seus caprichos. Mas Deus não queria isso. Deus criou um ser, ele falou assim, eu quero alguém que me ame por livre e espontânea vontade. E aí o ser humano escolhe o mal. E aí o ser humano ele é criado por Deus, mas ele
Ele escolhe rejeitar a Deus e aí ele escolhe o mal. Porque quando ele escolhe rejeitar a Deus, ele escolhe, de certa forma, a ausência de Deus, que acaba sendo mal na vida das pessoas e no mundo aí fora. Aí tem pessoas que falam, peraí, mas Deus ele podia ter criado um mundo, eu acredite se quiser, eu ouvi pessoas dizendo isso. Deus poderia ter criado um mundo com livre-arbítrio, mas sem o mal. Tá bom, mas não seria livre-arbítrio. Se o mal não fosse possibilidade, não seria livre-arbítrio, simples assim. É um falso livre-arbítrio. É um livre-arbítrio meio que limitado. Como assim? Eu vou te trancar nessa casa aqui e você tem o seu livre-arbítrio de circular por essa casa, mas você não pode sair lá para fora. Isso é livre-arbítrio de verdade? O livre-arbítrio, no seu sentido completo, a pessoa vai onde ela quiser. Então não adianta eu dizer, a mesma coisa, se eu disser isso, que Deus poderia ter criado um mundo com livre-arbítrio sem o mal, é a mesma coisa de eu trancar uma pessoa aqui na minha casa e falar, não, a pessoa vai falar, não tenho livre-arbítrio, eu quero ir para onde eu quiser, a Constituição me garante o direito de ir e vir. Você fala, não, mas o seu direito está garantido na Constituição de ir e vir, o seu livre-arbítrio está garantido, mas dentro dessa casa, você pode ir para o quarto, para a cozinha. Isso é livre-arbítrio de verdade? Não é livre-arbítrio de verdade. É um falso livre-arbítrio. Então Deus ele não é um Deus ditador. Deus não é uma versão superpoderosa do Stalin, do Hitler, do Pinochet, do Kim Jong-un. Não, ele é um Deus que ele tem todo o poder, mas ele fala, o ser humano vai escolher me amar ou não. E eu não consigo ver contradição, sabe? Num Deus que ele é absolutamente bom, um Deus que ele absolutamente sabe de tudo, um Deus que absolutamente é onipotente, é forte, poderoso. Eu não vejo contradição nessas características com um Deus que dá o livre-arbítrio. Eu não vejo contradição. Você consegue enxergar contradição nisso? É um Deus que tem toda a força e todo o poder, um Deus que sabe de tudo, um Deus que tem uma bondade ilimitada e Deus escolhe dar o livre-arbítrio para o ser humano. Eu não vejo nada de contraditório nisso. Então, Deus, ele é possível a gente refutar aqui o paradoxo de Epicuro, alegando que o mal ele não é uma existência positiva. O mal ele é uma existência ontologicamente negativa, ou seja, o mal ele não existe porque ele foi criado, ele implica a ausência do bem. O mal é nada mais nada menos do que a ausência do bem, ele não tem uma existência positiva. Ele tem uma existência negativa. A morte ela só existe quando a morte só começa quando a vida acaba. Então o mal ele predomina onde não tem o bem. É isso. Então significa essa existência negativa. Ou seja, onde o bem não está, o mal está. Fica aquele vácuo sem o bem e é o mal por si só ali. Porque a ausência do bem é a mesma coisa da ausência de luz, né? Aí fica a escuridão na realidade é a ausência de luz. Então, é isso, gente. A gente pode continuar discutindo sobre isso, não sei se deu para entender legal a explicação. A gente tentou fazer um resuminho aqui. Mas o que você acha? Você acha que o paradoxo de Epicuro ele derruba a existência de um Deus? Ou ele compromete as crenças que temos na bondade, na onisciência de Deus, na onipotência de Deus? Como você responderia esse paradoxo? Você pode deixar nos seus comentários aí, para que você possa contribuir com essa discussão. Então inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e deixe o seu like, tá bom? Até mais.